Boa noite, uma excelente noite para todo mundo. Chegamos a mais uma live do workshop Professor da Era Digital. Então vamos lá, vamos entrando aí. Pessoal que tá se ambientando aí essa semana, está acontecendo o workshop Professor da Era Digital, onde eu explico, né, como criar as habilidades que a gente tem que instigar os alunos do futuro, né? Que a gente precisa preparar os nossos alunos para essas mudanças imprevisíveis. Eu não estou falando só de Covid, eu estou falando da forma como muda as nossas relações no mercado de trabalho, a forma como a gente vai lidar aqui. Antes era tudo mais, vamos dizer assim, né, garantido, e hoje a gente tem que lidar com uma forma diferente. E uma das ferramentas que a gente usa, né, para fomentar essa criatividade, né, para lidar com essas mudanças imprevisíveis, seria exatamente trabalhar com a criação, né? Então a robótica e a programação é uma excelente ferramenta para isso. Então o que aconteceu lá no workshop? A gente começou a fundamentar sobre o novo momento que a gente está vivendo agora e depois mostrei como você pode dar os primeiros passos na robótica e programação de uma maneira muito simples, muito intuitiva, né? Quebrando várias crenças que a pessoa pensa aí, né? Ah, robótica é muito difícil, robótica é complicado. E eu tô aqui direto em lives e vídeos, workshop, tentando mostrar para você que é mais simples que você imagina. Hoje a gente tem um convidado mais que especial, o Juliano Miranda, que já está na área aí. A gente já vou chamar o Juliano para a gente começar. E, bom, daqui a pouco ele vai contar um pouco da história dele, né? Mas o Juliano, acho que é o cara que trabalha com robótica antes da robótica existir aí. Brincadeiras à parte, eu vai falar um pouco da história dele. E os percalços, né? Porque quando a gente vê alguém que já está num caminho mais à frente, às vezes a gente fica, vamos dizer assim, acuado e assustado. Só que todo mundo começou de algum lugar, né? Então, para você chegar a 10, a 15 anos de experiência, você tem que ter seu primeiro dia de trabalho. Então, nos outras vezes, né, nos outros dias, falei com a Marlene Stein, falei com o Sulmar, né, pessoas que estão em fases diferentes do momento, né? A Marlene lá no Sul, trabalhando com uma escola pública, trabalhando com aprendizagem criativa, já tendo resultados bem legais. O Sulmar também de Goiânia, né? O Juliano também é de Goiânia. O Sulmar de Goiânia, trabalhando com metodologias ativas nas escolas públicas. E hoje aí o Juliano, para a gente encerrar aí nossa semana com chave de ouro. Mas quem já viu o terceiro vídeo, hoje saiu o terceiro vídeo do workshop, onde eu falo como a gente integrar o robótica com sucata, onde eu respondi várias perguntas. Então, se você já viu o terceiro vídeo, manda o joinha aí. Se você não viu ainda, se você já se inscreveu, olha lá na sua caixa de e-mail. Se você não se inscreveu ainda, as aulas vão ficar disponíveis até domingo, tá? Então, entra no link da minha bio. Agora não, depois que acabar a live, entra lá no link da bio e assiste as coisas, beleza? Bom, deixa eu chamar aqui mestre Juliano. Aê! E Juliano, aí? tudo bem? Beleza? Tranquilo. E aí, cara, como é que você tá? Cara, massa, tô bem, graças a Deus tá tudo bem. Beleza, tá com a voz boa? Bem, cara, agora tô. Nossa, foi. Levei um susto, né, com mudança de clima aí, fiquei rouco, falei, nossa, e agora? Agora eu tô bem, valeu. Não, só para ambientar um pouco a galera, na verdade, eu já tinha combinado com o Juliano da gente fazer uma live. Pô, Juliano, fazer uma live. Ele, não, vamos demais, vai ser muito legal, não sei o quê. E aí, bora. Eu, não, vai ser sexta-feira, vai ser massa. Ele, não, vai ser massa, vai ser legal. Aí chega na sexta-feira, ele, não posso fazer a live, não sei o quê. É o Foi que isso foi, mesmo. cara? Não, dormi com a janela aberta, e a mudança do clima, não sei o quê. Eu, não, relaxa e tal. Mas dessa vez eu fiz questão da gente bater esse papo aí. Juliano, ó, o pessoal. Cara, ó, o Juliano é um cara popular, porque quando você postou no seu Instagram, eu já ganhei uns 5 seguidores aí, uma Olha, galera já marcando e tal. que massa, cara. E, bom, tem gente perguntando aí de onde que você é, e a pergunta clássica que eu sempre faço, né? De onde você é e qual a sua formação? Então, sou de Goiânia mesmo, goianão mesmo, do pé rachado. Massa. Mesmo tendo estudado
Tá me ouvindo bem? Tá tranquilo? Tô te ouvindo bem, tô te ouvindo bem. Massa. Mesmo tendo estudado engenharia elétrica por alguns anos, eu sou formado em computação, Ah, tá. certo? E tenho pós-graduação em psicopedagogia, Cara, sacou? tá. Eu não sabia disso, dessa parada da engenharia, na real. Eu lembro da computação, mas eu Pois não é. sabia da engenharia. E, bom, por que que um cara da computação. Na verdade, eu sempre faço a pergunta ao contrário, né? Que tem uma pessoa que às vezes quer dar pedagogia fazer dele na robótica. E agora eu vou fazer a pergunta ao contrário. Por que que um cara da computação foi se meter com esse negócio de psicopedagogia? Cara, então, foi muito louco. Foi assim, ó. Quando eu tinha 16 anos, na verdade eu era muito empolgado com computador. Eu ganhei meu primeiro computador, eu tinha 9 anos, né? Agora eu Uhum. já tô com 41. E eu ganhei, tinha 9 anos, cara. Era um, Pô, um PC legal. XT. Eu queria um MSX, um computador bem velhinho lá, mas era muito massa, que ele era colorido e tal, tinha, acho que eram 16 cores. E minha mãe falou: "Não, vou 16 investir num cores, muito bom. computador pra você, eu vou comprar um PC XT". Aí meu primeiro computador não tinha HD, só tinha dois drives, assim, bem velhinhos mesmo. Aí depois eu ganhei um primeiro HD, ele tinha 20 megas. Era um monstro. Aí eu, nossa, que massa e tal. E eu comecei a estudar muito sobre computação. Eu era muito fã de programação, de mexer com Tu é, programava o que nessa época? Basic, Basic, não sei Basic. se já ouviu falar, Beginners All Propose, Symbolic Instruction Code. Programava Basic, mexi com um banco de dados, planilha, algumas coisinhas, mexia com DBase 3, mexia com um sistema operacional, tinha um Cisne, que era um sistema operacional antigo. Então mexia com essas coisas todas, e era extremamente fã disso aí. E aí as Sim. coisas foram acontecendo, foi meio louco, que aí depois chegou a internet em Goiânia, aí eu tinha um modemzinho de. É meio vergonhoso falar isso, mas eu tinha um modem de 2400 bps, certo? Muito louco. Aí eu comecei a acessar uma BBS aqui em Goiânia, que era a vovó da internet, assim. E eu era extremamente empolgado com o computador, muito. E eu Aham. morava num condomínio, meus pais até moram lá, até hoje eles moram lá. E tinha um menino lá, até hoje eu conheço, ele tá no meu Insta, tal, chama Vinícius. E ele chegou na minha casa um dia, eu já tinha lá meus 16 anos, e ele falou assim: "Juliano, me ensina tudo que você dá conta, cara". Eu falei: "Como assim? Tem como você me ensinar? Eu quero mexer com computação, tal, isso, aquilo, outro". E como a gente morava lá no condomínio e era todo mundo muito próximo, eu falei: Aham. "Beleza, vou te ajudar". Mas como é que é isso? Ele falou assim: "Não, minha mãe falou que eu te pago". Na época eu não lembro, mas era um valor assim, massa. Ele falou assim: "Eu te pago tanto por semana e você vai me ensinando tudo que você sabe". Eu falei: "Nossa, eu vou ter que sistematizar o que eu estudei ao longo de todo esse tempo e vou ter que transformar isso em algo que ele entenda". E aí eu comecei a trabalhar com ele. Eu lembro que eu fiquei mais de anos estudando com ele isso, explicando coisas, me virando mesmo, falando tudo que eu conseguia saber, tudo que eu tinha aprendido, do nada, assim, cara, bem aleatório. E, Caraca. ele, e foi muito massa, porque ele marcou minha vida, eu acho que também acabei marcando a vida dele com isso aí. Foi super divertido. E aí, quando eu cheguei nos 17 anos, falei: "Eu tenho que mexer com alguma coisa dentro que não está ligado à computação, que eu sou muito empolgado, mas algo que vai me dar um futuro legal". Aí meu pai trabalhava na companhia energética aqui de Goiânia, na CELG na época, e eu falei: "Nossa, eu vou fazer engenharia elétrica". E entrei na UFG fazendo engenharia elétrica e tal. Falei: "Pô, que massa". Aí quando eu cheguei lá não era o que eu queria. E aí foi louco, entendeu? E no mesmo tempo que eu entrei, logo em seguida, um dono de uma escola aqui em Goiânia falou assim: eu fui aluno da escola: "Juliano, eu quero fazer uma coisa diferente aqui nessa escola. Eu quero ensinar computação. E eu preciso de alguém. Você, você topa?". Eu falei assim: "Nossa, que massa, mas como assim?". Isso eu tinha 19 anos. Aham. Aí ele falou assim: "Você topa?". E aí eu falei assim: "Topa". Ele falou: "Mas antes eu tenho que dar aula para os meus filhos". Ele me testou também. Falou: "Como Cara, o assim?". cara, ele foi assim, não foi na louca, né? Não, 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 não. E aí, como eu já tinha dado aula para o Vinícius há muito tempo atrás,
Falei assim, peraí, eu vou pegar o que eu fiz com ele e vou atualizar e me colocar no lugar de aluno. O que que eu gostaria de aprender que fosse útil para minha vida. E aí eu Massa. comecei a dar aula, cara, com 19 anos, aula de informática, saca? Aham. E aí as coisas foram, isso foi em 98, 99. Aí as coisas foram acontecendo, sabe? Aumentaram as turmas, e aí quando veio eu tava lá com uma cacetada de aluno, era uma disciplina dentro da grade curricular, então Aham. E rolava para você tinha todo parado mundo a da escola. faculdade? Você estava na escola? Como é que Então, foi aí o que isso? aconteceu? Aí eu saí da engenharia elétrica e Aham. fiquei um ano chateado comigo, tal, grilado. Falei, cara, eu não posso ficar assim. Dei uma Aham. afastada e aí pintou uma oportunidade de eu estudar computação. Eu falei assim, peraí, eu vou estudar uma coisa que eu já conhecia, que eu já programava, eu já tinha uma noção legal. Aí eu falei, bom, mas tá, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer um curso superior, eu tenho que melhorar de alguma maneira a minha formação. Uhum. E aí eu trabalhava de manhã e estudava à noite. E foi muito massa, porque eu tive uma facilidade muito grande no curso, assim, porque acabou Uhum. que eu consegui colocar cientificidade num monte de coisa que eu aprendi por conta própria, né? Entendi. Eu acho que a computação é uma das poucas áreas, assim, do conhecimento que você ser autodidata te garante um conhecimento muito amplo, não é, cara? Sim, Principalmente total. em se tratando de computação mesmo, na programação. Você vê, existem grandes hackers que começaram bem novinhos. Hoje eu tenho alunos, ex-alunos, que são exímios programadores e que começaram isso muito antes de entrar na faculdade. Sim. E aí acabou que foi rolando essas coisas assim, e eu comecei a dar aula de informática, entrei na computação, formei na computação, e em 2003 eu tive contato com o primeiro kit de robótica. Daí É. pra frente, cara, foi uma loucura, foi muito massa. E como é que foi esse primeiro, pô, 2003? Cara, eu tô fazendo as minhas contas aqui, 2003, eu tava no meu segundo ano do ensino médio. Caraca, não conta isso não, velho, não fala isso não. E assim, pô, 2002, 2003 tem tempo, né? A gente tá falando aí de 17 anos, então já é uma Isso. robótica ali. Como é que. E- Pois é, cara, foi muito louco. Foi assim, Ah, é, eu tive um contato com o kit, eu falei, cara, isso aqui é muito massa. Vamos trabalhar aham, com isso aqui. E meu irmão tinha entrado na faculdade de engenharia de computação. E sim. rolou um esquema que ele chegou para mim e falou assim, Juliano, um professor nos entregou esse kit aqui, a gente tem que dar um jeito de montar um robozinho, programar esse robô para ele entrar numa área, identificar umas bolinhas, capturar as bolinhas, separando o que é a bolinha branca de bolinha preta. Só um tipo tem que ser pego. Tá. Você cuida da montagem, eu cuido da programação. Ele falou pra mim isso. Aí eu falei Aham. assim, beleza. Então, mas isso aqui é Lego. Ele falou, então, cara, é Lego, é muito massa. E aí ele chegou com um kit do RCX pra É gente. Isso foi bem no iniciozinho, assim, de 2003. E o legal. cara, que massa. Eu curti demais, já mexia muito com Lego e tal. Aí você tem um Lego todo tecnológico, entendeu? Com controlador, com sensores, motores, atuadores e tal. Enfim, eu falei, isso aqui é muito massa. É um E Lego aí, que mexe, né? Tu falou, cara, Lego é legal. Esse Lego mexe, exatamente, é maravilhoso. exatamente. Falei, cara, que coisa incrível. E aí, nesse, até uns alunos aí, uns ex-alunos, ó, esse que falou tijolão amarelo hoje é médico, um cara sensacional, e Cara, fez que parte de massa. uma equipe de robótica minha de 2000 e bolinha aí, 2000, acho que 2010, 2008, Não, muito massa. massa. Então, cara, e aí eu cheguei no meu diretor e falei assim pra ele, cara, eu tô com uma ideia muito massa de uma coisa diferente. Vamos colocar robótica na escola. Aí ele falou assim, Ah, então, robótica? então esse negócio de robótica era com teu irmão. Com meu Tu que irmão, falou cara, assim, na... pô, esse negócio aqui podia ter na escola. Uhum. Que Eu tava na massa. faculdade dele, cara, nada a ver, entendeu? Tudo aleatório, assim. E aí, de repente, eu falei, cara, onde que eu me meti? Que coisa massa, eu quero mexer com isso, porque eu consigo trabalhar informática, consigo trabalhar programação, consigo trabalhar lógica e de um jeito muito divertido. Aí, Aham. cara, minha vida virou de pernas pro ar, assim. Falei, como? Como assim? E eu levei pro meu diretor e ele falou assim.
quanto que é o investimento nisso? E era um investimento alto na época. Aí ele falou assim, mas vamos investir, vamos ver o que dá. E aí Massa. eu continuei com as aulas de computação, de informática na época, né, na escola, e à tarde nós abrimos turmas para começar a trabalhar a robótica. E foi muito massa que eu cresci com os alunos. Entendeu? Eu tinha uma facilidade muito grande de programação, mas eles tinham a vontade deles em aprender, o que eles sabiam sobre montagem de Lego. Cara, a gente foi construindo coisa. Aí tinha feira de ciências na escola, a gente montava um teleférico doidão, automático. A gente montava robozinho que reagia, por exemplo, à luz, robô que seguia Legal. linha. E isso em 2003, setembro, outubro de 2003, cara, foi uma revolução para nós. Porque eu Sim, deixa eu só até consegui. te interromper, foi mal te Fala aí. interromper, porque eu gosto sempre de pegar essas sacadas, né? Aqui, Aham. pô, nesse canal aqui a gente tem muito professor, e assim, o seu perfil é um pouco diferente do pessoal que vem aqui, que às vezes eu falo com a pessoa, ah, eu comecei do zero e tal, e você, pô, não, eu já manjava de programação, já manjava de computação, mas ainda assim, quando você começa com a robótica, você fala uma coisa que é muito interessante. Cara, eu aprendi com os alunos. Porque não adiantava só aquele background, só aquele Não. coisa assim, ah, você vai ter que fazer, gente, não sei como é que mexe com isso aqui, como é que monta, e você vai aprendendo na jornada. Então, eu acho que é isso que tem que estar muito forte na cabeça. Eu acho que quando a gente fala em nova educação, fala assim, ah, aluno protagonista, não sei o quê. 80% é blá blá blá, assim, no geral. Mas a robótica, ela é quase inevitável isso. Porque o professor ele tem que desapegar mesmo desse conhecimento, porque ele não tem uma formação como teve as outras coisas. Ele desapega e vai aprender com o aluno mesmo. Isso quem está disposto a fazer. E quem está disposto, voa, né? Enfim, só queria fazer essa observação, mas continua Não, aí. perfeito. Valeu. Então, cara, e aí rolou esse negócio em 2003 mesmo, e eu descobri uma coisa muito curiosa. Eu tinha muitos alunos que se identificavam com a tecnologia, que se identificavam com essa nova oportunidade de aprender coisas, de interagir com coisas, e eles colaram em mim, sabe? Foi uma coisa muito massa, porque eu percebia, por exemplo, eu chegava na hora do recreio, eles ficavam lá na porta da sala dos professores assim, fala: "E aí, cara, o que que a gente vai fazer hoje? Eu tô com uma ideia massa aqui, vamos conversar". E eu saía da sala dos professores e ia conversar com eles. Aí chegou um momento que eu passava os meus recreios lá no laboratório de robótica, a gente conversando, vamos conversar, tal. Caraca. Foi muito louco, porque era tudo muito novo para todo mundo. E como Sim, eu ainda estava novinho na época, lá tinha meus 20 e poucos anos, era tudo muito massa, entendeu? Tudo muito interativo pra gente. E sim. aí as coisas foram fluindo. Aí rolou assim, num belo momento, falou, cara, vamos participar de um campeonato de robótica. Aí eu pensei assim, como assim? Vamos montar, é uma coisa massa, é a Lego que faz. E aí eu tive contato com a First Lego League, com a FLL, cara. E foi uma coisa maluca, porque aí a gente é, precisou pegar um monte de peças, pegar um Sim. desafio. Na época, o desafio era Odisseia Oceânica, entendeu? Que é um bem antigão, você pesquisar aí, é da época, enfim. E aí nós tínhamos que estudar sobre o mar, estudar Sim. sobre coisas relacionadas a um problema da nossa comunidade, apresentar soluções, desenvolver um robozinho, e esse robozinho tinha que fazer um monte de coisas lá na época. Tá, beleza, vamos participar. Existem regionais no Brasil. Aí, em Goiás, Brasília, na nossa região, era a única região do Brasil que não tinha regional. Eu falo, Sério? nossa, Não tinha regional da sério? FLL na época? Não existia regional da FLL aqui. Nenhuma, não tinha. E agora, o que a Caraca. gente vai fazer? E aí eu criei um time chamado Tech Team. E nós fomos, a gente viajou para Curitiba, cara. E fomos lá, Caraca, pra passar da viajamos. regional. Eu com mais 8 alunos, cara. Tudo de 14 anos, E 13 tu anos. pirralho, assim, 20 e poucos anos. Totalmente, cara. A gente super feliz, se divertiu. Falou, nossa, nós Nossa, chegamos total. no hotel. E agora? Que louco, a gente tá no hotel. O que a gente vai fazer? Vamos comer comida do mar, sei lá. Aí os meninos adoravam, se divertiam comigo. Vamos, Juliano, come ostra aí. Eu fiquei, que isso que tá acontecendo? Eu me aproximei muito dos alunos, sabe? Muito mesmo.
Massa. Foi muito massa na época. E quando a gente foi competir, cara, foi muito louco que por uma sucessão de coisas lá, a gente montou um robozinho e ganhamos. Pela primeira vez que a gente vai competir. Aí a Caraca! gente ganhou a parte de missões, né, de fazer o robozinho lá do negócio. E eu falei, caraca, e agora? Que louco. E aí, beleza. Aí nos classificamos para um outro campeonato que ia rolar em São Paulo. E aí começou um círculo virtuoso que os alunos foram montando história comigo. Eles entravam no sexto ano do ensino fundamental, aí Sim. ficava no sexto, sétimo, oitavo, nono, sempre na equipe, a galera querendo participar, mais gente querendo saber sobre robótica. E foi uma fase sensacional da gente construindo o robozinho, participando da FLL, esperava o próximo ano, qual que é o desafio do ano que vem? E pesquisando, criando coisas e trabalhando em cima disso, cara. E aí foi até 2012, 2013, eu não me recordo. Que aí depois a Sim. FLL deu uma parada no Brasil, totalmente. Ah, não sabia. Totalmente, não rolou nada. Nem o pessoal da First e nem o pessoal da Lego mesmo sumiu, acabou a Lego, a FLL. E Ah, aí depois, quando o pessoal do SESI resolveu essa investir, época eu lembro. a Overpower, aí volta a FLL com força total, saca? Uhum. Mas tudo começou, cara, com kits de robótica da Lego, do RCX, que se eu não me engano eles foram lançados em 1998, É, por aí, por não aí. é? E em 2003 eu comecei a trabalhar com isso. E aí, Nossa, foi cara, bem. foi massa, foi massa. Aí depois veio o NXT, que foi uma época sensacional também. Depois o NXT 2.0, que vinha com sensor de cor, que foi incrível. Aham. E em 2014 eu tive uma outra guinada na minha vida, assim, de educador, de tecnologia, que eu falei, cara, eu preciso de algo massa e que não pode ser caro. E aí eu conheci o Hum. Arduino, entrou na parada do Arduino, que foi um divisor de águas para mim. Na verdade, Por foi com quê? Garagino. Eu tenho até hoje, ó, esse aqui é o Garagino, pra você ter uma noção. Ah, Ele era uma iniciativa brasileira, saca? Muito louco, de um site chamado Laboratório de Garagem, que não existe mais. E não isso aqui existe era o. mais? Não sabia. Não, cara, eles. Agora é um fórum lá, tal, não vendem mais. Isso aqui, Ah, olha que louco, isso aqui é o Garagino. Isso aqui é um uhum. microcontrolador, ele usa o Atmega, o mesmo microcontrolador do Arduino, só que uma versão nacional. E era muito em conta comprar isso aqui. Aí eu comprava o Garagino, comprava um shieldzinho, né, um adaptadorzinho para motores. E aí, cara, eu falei, eu tenho que aprender a Só mexer para o com pessoal isso. ter uma ideia, Juliano, vamos supor, um kit NXT é quanto e um Garagino é quanto? Só para dar uma comparação assim. Nossa, vamos lá. O kit NXT na época era era muito caro, era muita grana na época, sei lá, vamos supor, R$ 1.800, R$ 1.500. Eu fazia um kit Garagino por R$ 200, no máximo, no máximo, já com os atuadores, com alguns sensores, sabe? Então Mas e era, aí, qual a diferença de performance assim? o que que acontecia? O RCX era uma solução pronta. O RCX não, o NXT, desculpa. O RCX era outra coisa, já nem conta mais. Uhum. O NXT era uma solução pronta. Tá toda a robótica embarcada ali, estava tudo conectado. Então você conseguia só conectar e desconectar as coisas e funcionava muito bem, saca? Só que o Arduino, ele te dava muito mais recursos usando sucata, aproveitando outros tipos de materiais, que era muito legal. Só que existia um abismo muito grande. Como você programava o Arduino, ou no caso o Garagino, e como você trabalhava com a programação com o NXT, com Lego. Por Uhum. quê? Porque era uma linguagem visual, baseada em blocos, o de Lego. Era uma coisa que você conseguia trabalhar a lógica com o menino sem se preocupar muito para ele ficar decorando comandos. E o Arduino, cara, era uma coisa mais roots, entendeu? Você Putz, é tinha uma que boa palavra. não tinha esse negócio, cadê uma linguagem visual? Na época não tinha isso, assim, não era fácil, não era acessível. Então você Uhum. tinha que programar mesmo ali no texto, aquela loucura tal. E isso pra mim na época não me atendia.
E eu fiquei meio frustrado, porque eu tinha a dinâmica da sala de aula, aquilo que os alunos esperavam, e eu sempre tinha que inventar as minhas coisas, fazer meus tutoriais, fazer essas coisas, entendeu? E isso foi muito tenso. Então eu dei uma Uhum. parada com o Garagino, eu usava como hobby meu, mas não Ah, tá. era uma ferramenta minha Então, pedagógica para minha apesar de ser muito prática. barato, ele não era tão funcional Não. porque era pouco intuitivo para os meninos e tudo mais. Não existia, não existiam um monte de ferramentas que existem hoje, na época, para você implementar isso, saca? E eu tinha um dilema assim com isso. Inclusive em 2010 eu fui convidado para escrever, para fazer um artigo científico falando sobre a robótica pedagógica como prática inovadora no processo de ensino-aprendizagem. E aí eu fiz um monte de coisa nessa área, nesse estudo científico, que foi muito massa. E eu concluí assim, meio triste, porque Lego é muito massa, só que o Arduino tem um poder supremo de ser muito mais acessível. Mas ele tem essa limitação na época, que era um gargalo ah, de tecnologia, certo? Isso Total. foi em 2011, 2012, não me recordo. Mas em, quando eu consegui o Garagino em 2014 e comecei a mexer para valer com Arduino, com essas coisas, assim, na época, eu ficava fascinado. Só que, por exemplo, aí eu fui competir com os meus alunos numa. Aí a gente entrou na Olimpíada Brasileira de Robótica, né? Que foi uma coisa muito massa. E eu fui competir com eles, cara, e com o Arduino foi a primeira vez que aconteceu uma coisa terrível. O robô não, simplesmente não funcionou, com um garagino, né? O robô não funcionou. Ele seguia a linha, chegava na primeira curva, pum, morria. Não dava mais. Não conseguia identificar a linha direito, entendeu? Desviar de obstáculo era uma coisa meio falha. E tinha muita coisa que a gente estava aprendendo junto ainda com os meninos, entendeu? E isso foi na época, em 2014, 2015, não chegou a 2015 antes, foi um pouco antes. Isso realmente foi um pouco frustrante, saca? Uhum. E, e aí, logo em seguida, as coisas foram escalonando de novo, foram crescendo, foi ficando muito massa. E eu te conheci, isso foi uma parte muito interessante. Eu lembro bem que eu estava numa OBR, numa Olimpíada Brasileira de Robótica. Aí estava você e também o George, George, gente finíssima, muito gente massa. finíssima. E você, cara, estamos aqui, a gente está com uma ideia muito massa, a gente tem um projeto muito massa, e o cara, que louco, é o que eu preciso. E a gente começou a conversar, e vamos que vamos, e eu peguei o projeto, levei para os meus diretores, e aí eu levei uma porta na cara, falou assim, é massa, mas agora não dá. E eu fiquei meio frustrado, falei, poxa, cara, mas não é possível, é muito acessível, tal. E a coisa Nossa, isso não podia rendeu. até ter mudado a nossa história, inclusive, esse Pois tipo de é, coisa. cara. Entendeu? E aí a direção que sempre fica ao meu lado, sempre compra as ideias, eu acho que as coisas não conspiraram a É, favor nessa acontece, época. não acontece normal. Saca? E aí eu conheci você, falei, cara, esse cara é massa. E logo depois, anos depois, né? As coisas foram acontecendo, eu fui por outros caminhos, eu investi no EV3, né, que depois do NXT, do Uhum, 1.0, do 2.0, chegou o EV3, que foi muito massa também, entendeu? uhum, A Lego deu um salto tecnológico muito interessante, o Arduino ficou mais acessível, começaram sim. a surgir mais coisas legais, sabe, dentro do Arduino, e eu falei, cara, eu preciso mexer com o Arduino. Eu preciso aprender a mexer com Arduino. E fui atrás de curso, fui atrás de livros, mexia muito, sabe? Eu gosto muito de prototipar coisa aqui, de inventar coisa. E aí as coisas foram caminhando, saca? Para uma, para um lado sensacional. E paralelo a isso tudo que ia acontecendo, cara, teve uma coisa que mexeu muito, que mudou muito minha vida. Eu fui convidado para ser guia Disney. Nada a ver, né? Que coisa aleatória. Ah, como assim? Aleatório total. Totalmente aleatório. Ah, Mas eu fui convidado para seguir a Disney por 10 anos. Todo mês de julho eu levava jovens para os Estados Unidos ah, para ir nos parques, tal, isso, aquilo, outro. Tinha um monte de treinamento. ah. E aí a minha vida teve uma guinada, por quê? Porque lá eu conheci muita coisa massa que era barato para comprar lá.
Uhum. Entendeu? Eu falei, cara, como assim? E aí a parte de automação, do meu uso da automação, ela ganhou um novo significado. Porque lá eu Ah, conseguia mexer com coisas, internet das coisas, que eu nem sabia que existia. Lá eu comecei a ter contato com isso. Então eu ia pesquisando, falava, nossa, que massa. Aí quando eu viajava a trabalho para lá, eu pedia coisas, eles entregavam então no tu hotel e eu virou um trazia. mulambeiro. Tu era guia Disney, mas tu Totalmente. era mulambeiro, né? Totalmente, cara, demais. Então eu comprava, nossa, tem lâmpadas que você controla pelo celular que acessa a internet. Falei, cara, vou investir nisso. E Ah, aí eu trouxe, isso já era 2015, 2014, ainda 2015, eu acho. Vou investir nisso. E aí eu comecei a comprar esses Badulacs. Eu comprava pecinha de Arduino, comprava sensor mais barato, comprava motores e as coisas foram ganhando uma proporção tão louca que hoje meu próximo passo que eu dei há 2 anos atrás, mas hoje eu sou muito feliz. Hoje eu trabalho com espaços makers, entendeu? Eu me desconectei da robótica, ah, como outrora, e as coisas foram acontecendo. Eu fui tendo um contato tão interessante. Eu tive a oportunidade de visitar algumas universidades americanas, assistir, ver lá coisas incríveis. E, cara, eu preciso fazer algo assim no Brasil. E aí eu comecei a montar espaços makers aqui, aham. sabe? O ano passado saiu o primeiro espaço maker, uma escola muito massa Não sabia aqui de dessa história, Goiânia. não. Que massa. Então, cara, hoje eu sou professor de 5 escolas aqui em Goiânia. 4 delas têm espaços makers, que eles falam, vamos montar, vamos E deixa eu fazer. te perguntar, assim, até para alinhar o pessoal. Você, pô, teve essa virada de chave de espaço maker, eu sei que é espaço maker, mas o que foi de tão, vamos dizer assim, incrível que você, Uhum. pô, já mexia com robótica, que tu era apaixonado por robótica. O que teve nesse tal de maker que fez você, cara, não, isso que é incrível. Como Sim, é que era esse marketing de tão incrível, assim? você não precisar gastar muito dinheiro para fazer coisas incríveis. Você Hum, não precisar ter um kit de R$ 4.000, de R$ 3.000 para fazer algo massa. E aí hum. você começava a pensar assim, peraí, eu consigo estudar física usando coisas que eu nem imaginava que seria possível. Eu consigo estudar computação sem necessariamente ter um computador ligado aqui para usar. As Mas, coisas. tipo um exemplo concreto, assim. Então, cara, eu conseguia contextualizar coisas legais que existiam em Goiânia, é, reproduzindo essas coisas em laboratório, no Espaço Maker. Por exemplo, aqui em Goiânia tem um shopping que tinha um sistema de estacionamento inteligente, que avisava como que você estava. E eu falei, cara, que massa, eu quero implementar isso aqui. Eu quero fazer um espaço maker que mexe com isso, que os alunos vão poder falar assim, olha, sensores, motores e computadores está aqui, vamos criar uma coisa massa, que é o mesmo princípio de funcionamento de um shopping daqui da cidade, sacou? Que Aí teve massa. outro que, assim, vamos estudar a internet das coisas, que massa. Vamos fazer uma plantinha que tuita quando ela está com sede, quando ela precisa de água. Isso. Vamos usar um sensor de umidade. E aí as coisas foram caminhando nesse sentido. Eu falei, e se eu fornecer para os alunos ferramentas, se eu fornecer para os alunos equipamentos, insumos, e falar assim, vamos criar, vamos inventar. E aí o Espaço Maker, cara, ele veio justamente para a gente levar o lado pedagógico, óbvio, a gente criar umas coisas legais, mas oferecer para os alunos ferramentas, ideias, e eles começarem a criar coisas, ressignificar coisas que às vezes nem eu estava esperando, e aprender com eles, saca? E Sim. aí entra um monte de coisa, inclusive entra o seu curso na parada, que foi Hum, extremamente importante para mim, porque eu tinha já um know-how muito grande em robótica, mas uhum. eu queria ver outras coisas, contrapontos, eu queria coisas que transcendessem o óbvio ali para mim. E o seu Uhum. curso foi muito massa, cara, para investir nisso, entendeu? Para mim foi muito divertido, que eu falei, pô, mas que massa. E eu lembro que você fazia uma coisa que me marcou muito, que era assim, vocês têm que entregar para mim um projetinho assim, ó. Só que aí Uhum. você tem. Você lembra que você sempre dividia em 3 etapas? Sim. Paredes. Como é que Era era? na Paredes época, largas? mudou hoje, mas na época eu chamava de pisos baixos, tetos altos e paredes largas. Exatamente. Aí eu falei assim, cara, eu quero pegar o que ele tá falando
E eu quero criar uma coisa surpreendente pra mim, que eu, pô, não tava esperando isso. Sim, E eu me lembro que aí a coisa foi escalonando assim de uma maneira que eu falei, cara, eu vou investir muito nisso, sim. saca? E E acho que também até, vamos supor, até chega num ponto do curso, não sei se você já tinha pegado isso antes ou não, mas você chega a falar antes assim, pô, Arduino era inacessível. Você tinha uma frustração ali com Garagino porque é linguagem de texto. E aí você entra, por exemplo, com uma ferramenta como o Tinkercad. Cara, eu sou suspeito para falar porque é meu curso, né? Mas aham, quando você entra com uma linguagem de blocos, com um simulador de Arduino, com uma linguagem de blocos, você fecha, o Arduino fica mamão, assim, fica tranquilo, sim, fica acessível sim, sim. e aí começa a criar todo esse loop que você tá Ó, falando, né? exatamente, cara. E graças ao Tinkercad que eu conheci contigo há muito tempo atrás, Uhum. sabe, que você mostrando, dando ideia, eu uso o Tinkercad nas minhas aulas hoje, sabe, para Uhum. os alunos terem uma ideia dessa prototipagem de criar coisas, Sim. entendeu? E se sentirem seguros para investir na eletrônica mesmo depois. Tem uma Uhum. galera que tá aqui, ó, o Arthur Chaú, tem uma galerinha que tá aqui, o Arthur, o Ilamar aqui, eu vi o Eduardo. Tem um monte de ex-alunos meus aqui sensacionais que a gente passou por tudo isso, sabe? O ano passado a gente tava, pô, vamos mexer numa ferramenta muito massa que é o Tinkercad. E foi você que me apresentou, Legal. saca? Foi muito divertido isso. Cara, que legal, assim, quando você fala essa coisa do espaço maker, eu acho que é muito mágico, assim, e no sentido de construção e de Sim. ressignificação da educação, porque, assim, é interessante ver essa trajetória, eu não conhecia essa trajetória, pô, você vem da informática, tu é um hackerzinho lá da informática e tal, e tu Cara, acha eu essa tive essa parada, pô, fase. legal, pô, bacana, aprendam fazendo. Aí você descobre a robótica, pô, a robótica ela tem um lúdico muito poderoso, né? Tipo assim, cara, eu quero brincar, tô aprendendo fazendo. Mas quando você vem pro Maker, porque assim, quando você vai na robótica, você tá, tô fazendo uns robozinhos, tô fazendo uns carrinhos, e é divertido, e eu tô aprendendo. Mas assim, eu ainda assim, não é tão palpável que eu tô criando algo com significado, né? Tipo Sim. assim, significado mesmo. Tipo assim, cara, eu tô fazendo isso aqui e é usável na minha casa. Tipo assim, o robô é legal, mas não é usável na minha casa, né? Tipo, pra... Ou então essa coisa do estacionamento do shopping. Tipo, não dá pra você fazer isso. E quando você vem com essa ideia, tipo assim, gente, vamos pegar o micromundo lá do shopping e fazer aqui. Vamos pegar as pequenas situações e resolver. E assim, eu acho que a grande mágica, o Maker me fascina, é porque ele traz um poder para o aluno de Sim. fazer coisas de realmente resolver problemas. Tipo assim, Sim. não é aquela coisa, poxa, eu sou mecatrônico. Eu fui um tanto frustrado na faculdade, assim, fiz aqui no UNB, não sei o quê, e eu saí com a sensação de que eu não tô pronto para fazer as paradas. E eu vejo meninos hoje que estão, sei lá, no ensino médio e tal, e fazem paradas, assim. Pô, tem uma história Sim. clássica que eu via na época ainda de Overdrive, assim, de um... Aí é mais impressão 3D, mas, assim, os meninos que fizeram uma mão biônica, como impressão 3D, e que Que realmente massa. era a mão biônica que o filhinho do professor que não tinha o braço usava. Cara, Que é massa. isso, velho. Então, assim, uma coisa que eu não. Ah, mas isso daí 5 anos de engenharia. Tipo assim, hoje tem essa acessibilidade. Mas não adianta, e é uma coisa que eu bato muito aqui, a galera que me acompanha sabe. Pô, eu acho assim, eu acho que você tem um. Lógico que você tem um privilégio tipo assim, de pô, ser cada vez mais equipado e ter pessoas que estão te apoiando, mas eu acho que o erro das pessoas é achar que, tipo assim, ah, se eu tivesse isso, aí eu poderia começar a trabalhar. E não, velho. É Uhum. tipo, você propor. E à medida, e quanto mais você propõe, mais você vai tendo recursos. Mas não Pois é é. ovo e a galinha, né? Enfim, diga aí. Cara, então. A coisa muito louca, até eu compartilho com você um pouco da minha frustração, porque esse ano era o ano Maker para mim, para os meus alunos nas escolas que eu trabalho. Porque a gente consolidou, na verdade, a gente criou tudo o ano passado, estava tudo preparado, cara, para esse ano ser um ano de mudança mesmo, massa, incrível, assim, a gente começar a produzir coisas, fazer projetos, trazer a comunidade para dentro da escola, saca?
fazer a gente trazer mesmo os alunos trabalharem com workshops para outros alunos de outras escolas, Que para a legal. gente fazer, sabe? A gente estava com um projeto para trabalhar com um Centro Municipal de Educação Infantil aqui em Goiânia, para a gente fazer brinquedos para crianças na parte da pré-alfabetização, que era um desafio do Espaço Maker. E aí aconteceu essa questão toda da pandemia, do distanciamento social, entendeu? Deu um balde de água fria na gente nesse sentido, mas não também não acabou o negócio. A gente só postergou isso aí. Sim, sim, é só um pause, Mas né? Não. sim, cara, mas a ideia do Espaço Maker é ser um lugar de construção, sabe? Que todo mundo agrega valor, trazendo o que eles têm na sua bagagem pessoal, que cada um tem, entendeu? E a gente monta coisas. A ideia era apresentar situações, problemas, fazer um brainstorm lá, vamos resolver, e agora? Como é que a gente vai fazer isso? E a coisa acontecer, entendeu? Então, mas eu tô muito feliz, cara. Eu tô numa fase profissionalmente falando, pessoalmente falando, muito massa. Cara, maravilhoso. E assim, aí entrando numa minúcia, lógico que aí você também não conseguiu se aprofundar, mas é Uhum. um desafio até pessoal mesmo, assim, pô, beleza, tem um espaço maker. Como operacionalizar isso? Porque você falou assim, ah, vamos fazer problemas, mas tipo assim, como é que seria um dia a dia, né? Pô, professor, pô, cara, eu quero começar, eu quero fazer. Como é que é o dia a dia, o planejamento de aula, planejamento de projetos, como é que é essa história? Então, primeira coisa que a gente optou por fazer espaços makers que são bem equipados, certo? Com impressoras 3D, com máquinas de corte a laser, com Uhum, muitas ferramentas manuais, uhum, certo? Ferramentas de corte, um monte de coisa massa nesse sentido. tá. Então, depois que estava tudo equipado lá, a gente começou a pensar assim: como que pedagogicamente eu posso trabalhar isso aí? Por quê? Nós temos uma questão aqui no Brasil que a teoria ela é muito distante da prática, né? Principalmente, vamos pegar o ensino médio. Os alunos recebem muita informação, muito conteúdo, são condicionados a conseguir provar em 4, 8 horas de prova o que eles aprenderam em 11 anos de estudo e para entrar na faculdade. Aí quando ele entra na faculdade, fala assim: "Nossa, e agora?" Aí você vai estudar eletrônica na faculdade, vai aprender como as coisas funcionam na faculdade e vai ter que se virar para fazer tudo. Então, a proposta era oferecer para os alunos ferramentas de uma maneira planejada, de uma maneira séria, pensada, para que eles começassem a mudar esses paradigmas e começar a colocar na prática uma série de teorias, uma série de coisas que eles realmente só aprendiam ali com o professor. Entendeu? Uhum, Então ele ia se apropriar dessas ferramentas para a gente começar a criar coisas. E aí entra a Olimpíada Brasileira de Robótica, que é um gancho. Entra esse projeto com uma outra escola, com uma comunidade, para a gente pensar numa coisa massa, que é uma herança da FLL, entendeu? Que eu sou muito grato uhum, à FLL por isso. Aí entra, por exemplo, você chamar outros professores e o professor fala assim: Poxa, eu tenho que dar uma aula sobre cinemática, eu quero dar uma aula sobre eletromagnetismo. Vamos fazer no Espaço Maker uma coisa massa e desafiar os alunos para criarem uma coisa ligada a isso. Então, uhum. é como se fosse um lugar para eles criarem ah, soluções para situações, problemas que a gente propõe, saca? Então, entrou muito nessa questão do Espaço Maker. Sim. E a ideia era que esse Espaço Maker não ficasse restrito também às minhas aulas. Em que sentido? Nós teríamos lá sempre uma pessoa, que inclusive tem um ex-aluno meu que se formou em mecatrônica também, e o cara hoje tá mandando ver aí, é professor e vai cuidar disso. Ele até estava aí na live, que é o Matheus. Uhum. A ideia, cara, é assim: à tarde vai abrir. Eu tenho um grupo de alunos que vai participar da IYPT, que é um campeonato mundial de jovens físicos, sabe? O Brasil, aqui em Goiânia, por exemplo, cara, tem uma galera que se despontou monstruosamente nesse campeonato, na IYPT. Pô, vamos criar. Eu preciso criar coisas, fazer um estudo sobre um fenômeno físico e tal, e eu preciso de um lugar que vai viabilizar isso para mim. Era tudo muito caseiro, os meninos tinham que se virar comprando, gastando dinheiro lá do próprio bolso, se virando. E aí, quando vem
quando vem o Espaço Maker, a gente está oferecendo um lugar fértil para eles falarem assim, pô, a gente vai criar lá. Vamos fazer Uhum. lá. Entendeu? O professor pode ajudar ou não, a ideia tá lá. Eu tenho aluno que fala assim, poxa, eu queria fazer uma coisa massa lá para minha mãe, porque eu acho legal isso, aquilo, outro. É como se fosse uma ideia de um Fab Lab, por exemplo, Sim, total. mas uma versão lá dentro da escola, para que os alunos pudessem usar, entendeu? Uhum. E que a gente abra, por exemplo, vamos fazer uns workshops para a comunidade. Aí a gente começou a pensar assim, esse espaço maker ficou tão massa, tão incrível. E aí eu tenho uma diretora espetacular nessa parada também, numa das escolas que eu trabalho, que ela falou assim, vamos investir nesse espaço maker para a comunidade. Entendeu? Vamos fazer o negócio acontecer. E aí eu peguei essa ideia, falei, cara, eu vou levar para outra escola que eu trabalho. E aí eu peguei um diretor também extraordinário. Vamos montar isso aqui, ele, Juliana, aqui a gente trabalha mais conteúdo, tal, isso, aquilo, outro, mas me dá uma chance. Vamos fazer diferente. Sim. E foi muito, muito massa quando o Espaço Maker começou nessa escola mais conteudista, porque os alunos falaram assim, que massa, isso aqui é um lugar diferente. Sabe, Luan? Isso Cara, essa é mudou. uma excelente pergunta. Excelente. Assim, eu sei que tem escolas muito tradicionais em Goiânia, né? Que Sim. aprovam no Brasil inteiro. E assim, eu confesso que alguém, como alguém que trabalha muito com esse mão na massa e tal, é uma coisa que me dá uma certa aflição, né? Essa coisa de preparar para vestibular e conteudista que Sim. não é muito do que eu acredito. Foi que eu bati muito no workshop agora. Tipo, cara, não é fazer Aham. prova. E como é que é mudar uma cultura de uma escola conteudista? Cara, então, é tenso. O Total, que é. faz. Então, mas é aí que entra uma coisa louca. Eu entro na parte é, humana. Os meninos veem a aula de robótica e agora as aulas de cultura maker, que é como a gente chama lá, como uma Aham. válvula de escape, cara. Um lugar para eles saírem daquele rigor, daquela coisa, e eles poderem criar coisas e contextualizar coisas que eles não conseguem fazer isso em outro lugar. É uma Isso despressurização, assim. sim, sim, é um lugar muito divertido, porque as pessoas acabam falando assim, pô, que massa, o que que eu tô fazendo aqui assim? Eu posso criar coisas, conversar sobre tecnologia, inventar coisas que eu não imaginava que eu dava conta, mas eu estou com Sim, as ferramentas aqui e aí as coisas vão acontecendo, saca? Essa é a proposta das aulas, é que você ofereça para os alunos um terreno fértil, cara, para eles criarem o que eles quiserem e serem felizes, entendeu? E eu, como professor, eu sou o mediador desse processo, entendeu? Eu sou o cara que sim, está ali para aprender com eles, que está ali para curtir com eles, entendeu? E para garantir que tudo ali funciona da melhor forma. Mas eles que vão conduzir essa aula para os caminhos que eles escolherem, entendeu? sim. Então é muito divertido. Aí tem grupo que fala, pô, cara, deu certo, eu fiz tudo, e aí tem outro que fala assim, pô, não funcionou. Aí entra essa parte deles analisarem resultados, tentar compreender o que não deu certo, Sim. lidar com frustração, saca? Então é muito divertido isso, porque você desconstrói a ideia conteudista que o nosso sistema de ensino cobra. A sociedade cobra isso. Então, pô, como é que você fica numa escola que trabalha muito conteúdo? Cara, porque eu tenho muito aluno feliz lá dentro. Eu tenho muito aluno que vê, cara, isso aqui é muito massa. Os meus primeiros alunos, pra você ter uma noção, nenhum deles, cara, ficou na área de engenharia. São Ah, médicos, a maioria, médicos, inclusive tinha um monte aqui, são médicos, sim. são juízes, são formados na área de direito, administradores, Aham. professores, tem uma galera que virou professor, Massa. entendeu? Que fala assim, cara, quando eu me formar, eu quero ser professor, eu quero trabalhar com isso. E eu, que massa, que Cara, até honra. arrepiei aqui, velho. Nossa, cara, aí, sabe, às vezes você não esperava isso das pessoas, entendeu? Sim. E eu também me emociono muito quando eu falo isso, porque aí o menino escreve uma carta pra você e fala assim: obrigado, você mudou minha vida. Eu falei, mas como eu mudei sua vida? Cara, você me mostrou uma coisa que eu não sabia e que eu acho que é o que eu vou seguir pro meu futuro. Então é muito massa Porra. ter assim alunos que viraram arquitetos, entendeu? Médicos, nessa parte de advogados, nessa parte de direito, administradores, professores que foram para caminhos completamente diferentes e são extremamente felizes hoje, sabe? Sim. Acho Eles, que é uma coisa também que é interessante a gente ver
Eu acho que não sei se hoje é tanto assim, mas antes, quando falava assim, em robótica, tinha muito essa mentalidade, vamos incentivar os meninos a ir para engenharia e tal. Só que não é tanto o que você aprende, mas o como você aprende a lidar com as coisas. É o trabalho em Exatamente. equipe, essa resiliência que ele vai levar para a arquitetura, Pra que ele vai vida, levar sim. para a medicina, que ele vai levar para cada lugar e como ser humano, né? Sim. Enfim. O ano passado eu aprendi um termo muito massa. Poxa, temos que investir em soft skills. Aí eu, como assim soft skills? Tá. Aí eu fui entender o que que era soft skill, hard skills, tal. Total. E eu me senti fora da caixinha em vários momentos, mas eu estava dentro de uma caixa muito grande, que é essa questão do ensino tradicional, entendeu? Sim, E aí você tem que aprender a dosar essas coisas como conquistando os alunos com ideias legais que te conquistam também. Você tem, quando você consegue cativá-los porque você ama o que você está fazendo, parece que tudo conspira a seu favor. Entendeu? E quando Uhum. você tem, e essa é uma coisa muito massa, sou muito grato aos meus diretores, porque quando você tem a direção por trás disso tudo, É, saca? Eu falo assim, cara, que massa o que você está fazendo. Os meninos estão felizes, vamos lá. E aí as coisas fluem, entendeu? Então sim, é sim. muito louco. E quando você se frustra, que eu também tive frustração. Teve escola que eu queria demais que desse certo lá, e chegou um ponto e falou assim, Juliano, aqui não, não vai dar certo e tal. E acabou que eu me desliguei dessa escola depois de 11 anos trabalhando lá. E eu falei, cara, eu tenho que dar mais passos. Então, às vezes, você tem que realmente escolher um caminho mais difícil, uma coisa mais tensa, fazer escolhas arriscadas, mas era muito louco, entendeu? Sim. Eu lembro que a minha irmã falava assim, mas onde você aprendeu a mexer numa máquina de corte a laser? Eu falei assim, cara, então, a gente estuda isso. Não, mas você não tinha que ter um curso para isso, tal, isso, aquilo outro. Eu falei, não, o curso é importante. Mas existem outras formas de você aprender, de ter segurança, seguir protocolos, tomar cuidado. E aí as coisas foram acontecendo, cara. Entendeu? E hoje eu sou Sim. extremamente grato pelas escolhas que eu fiz, que eu aprendi muito com elas. Cara, muito bom. Tem várias coisas que são importantes, assim, que, como você falou, né? Quando você faz a coisa com paixão, essa paixão Uhum. transborda. Não, às vezes nem é um cálculo, assim, eu vou demonstrar paixão. Você é. Você é paixão e as coisas vão acontecendo. E como você falou, às vezes dá certo, às vezes dá errado. Sim. Você conta uma história diferente de muitos professores, né? Que de ter apoio, né? Quanta gente chega comigo no inbox. Lua, muito legal que você fala, mas aí na minha escola é complicado e tal. Sim. Mas eu acho que é um ciclo virtuoso. Quanto mais você consegue mostrar e demonstrar os resultados, mais a coisa vai acontecendo, as pessoas vão confiando. Para mim, uma coisa que eu realmente estou intrigado, porque às vezes, assim, aqui como a maioria do público, muita gente de escola pública, e fala as questões da escola pública, mas existe um grande desafio que você passa, que é exatamente essa coisa da escola conteudista. E isso é Sim. muito tenso, porque eu conheço as escolas que você trabalha, que eu tive, inclusive, colegas de UNB que estudaram nessas escolas. E que eram Uhum. escolas, assim, pancada, e que realmente, assim, É o bem aluno hard ele mesmo. fica, cara, é vestibular, 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 e você só pensa naquilo, você pegando meninos numa idade muito nova, de 15 a 17 anos, que ainda mal sabem o que quer, e aí toda aquela Aham. pressão para ser algo surreal. Exatamente. E Uhum. aí, e assim, o que eu cantaria de pedra, na real, porque vamos supor, você é um spin-off ali na sua escola, Sim. né? O de Sim. pressurização, mas se eu pudesse cantar uma pedra, eu acho que essa coisa vai ser uma implosão, né? Tipo assim, tudo meio que vai virar nesse ponto, né? Sim, eu Uma acho coisa que. que eu bato muito na tecla, pô, eu venho. Tipo assim, eu tenho eu acho que tem um sinal de alerta, né, quando a gente quer preparar muito aluno para vestibular, porque eu sou o cara que fui criado nessa estrutura. Eu estudava Eu também. muito, Eu e também. aí falava assim, não, você tem que passar no NB. Cara, passei no NB. Passei em engenharia mecatrônica. A mecatrônica é considerada, a da UNB, uma das melhores do Brasil, perdendo para a USP, Sim. Unicamp, mas top 5. Cara, foram 3 anos desempregado. Não tem garantia de nada. Então, às vezes, a pessoa vende um Exatamente. sonho. Não, e você vai ser, quando você entrar no vestibular, você vai ser feliz e não sei o quê. E, cara, você está entrando em outra coisa, então é muito perigoso isso. Sim. E eu vou dizer, o que traz essa cultura maker, que parece bobeira, mas essa coisa do se virar, essa coisa do aprender, essa coisa do se apaixonar, né? A, Sim. a, a educação não é um processo estressante, né? Tem umas Não, cara. escolas.
Pode falar. Pra mim, cara, educação é um exercício de empatia. É o momento que você tem de se colocar no lugar do outro e falar assim: como é que eu posso ensinar de uma maneira que eu ficaria muito feliz em aprender? E é muito massa trabalhar com isso. Cara, essa é pô, essa é uma pergunta-chave. É massa. Você tem que ter paixão no que você faz. Pô, mas é difícil fazer isso porque eu não tenho incentivo, às vezes eu não tenho recursos, eu não tenho apoio. É muito tretento isso, é muito ruim isso. Entendeu? Por isso que eu me julgo uma pessoa extremamente privilegiada. Porque Total. as escolhas que eu fiz me levaram para um lado que hoje eu tenho a liberdade de escolher como eu quero trabalhar vários projetos e conquistar esses meninos da melhor forma possível. Então, eu sou privilegiado nesse sentido. Eu tenho. Não, não é hipocrisia, nada disso não. Total, total. Cara, foram coisas que aconteceram que eu fui muito feliz. Eu acho que eu tive oportunidades que soube explorar e segurei com todas as forças. Principalmente essa questão de ter prazer em ser professor. Isso é muito louco. A gente tem que ter isso, cara. Se não tiver, não. Você Acabou. está no lugar errado. Eu acho que não é só professor. Quando você curte muito o que você faz, tudo acontece. Total, Entendeu? total. Parece blá blá blá, mas não é, velho. Não, não é Ninguém não, não é sabe que não não. é. É louco, Ju- cara. Juliano, seguinte, ó, eu tô com receio que o Instagram, em 1 hora, ele me expulsa. Então aí só tem 4 minutos. E eu só queria deixar uma pergunta aqui para você responder, pessoal. Tem muita gente que está começando agora, que tá Sim. vendo aí, que tá falando, nossa, que história maravilhosa esse cara, mas a minha realidade não é assim. Me dá uma dica para quem tá começando, cara. Quem tá começando essa jornada, que dica que o Juliano aí de 30 anos de robótica diz aí para eles? Então, cara, você tem que ser perseverante. Você tem que ser muito criativo. Você tem que investir muito, muito em aprender. Eu acho que quando você quer aprender, aprendendo, aprendendo, você vai, não é assim, ser uma esponja para pegar um monte de informação, mas você vai aprendendo e você vai começando a identificar caminhos. Fala assim, cara, isso aqui é massa, eu vou investir nisso. Nunca, nunca deixe a sua mente ficar parada numa zona de conforto. Seja inquieto. Eu acho que é a maior dica que eu dou. Tudo que aconteceu na minha vida é porque eu sempre fui muito inquieto. Eu sempre fui muito. Eu me perguntava assim: será que é isso que eu quero? Será que eu não posso ir além? Claro que você não pode ser louco, mas você não pode ficar numa zona de Sim, conforto. Foi é de isso, você falar, cara. cara, eu acho que dá para ser diferente, né? Eu Sim. acho que existe uma postura geral no professor que é muito perigosa, que ele às vezes se sente cercado. E, cara, ele se sente assim, eu não consigo, eu estou cercado, eu não consigo fazer nada na minha Aham. realidade. E eu acho que talvez é um dos sentimentos mais perigosos que qualquer outro. E Exatamente, cara. aí, e eu vejo cada vez mais histórias. Eu lembro que quando eu entrava numa OBR da vida, conversava contigo, eu criei uma nova paixão desde aquela época, que é trocar ideia com o professor. Né? Tipo assim, você me Sim, via naquelas é OBR da vida, eu ficava conversando com um, conversando com outro. todo Hoje eu vou mundo, em cara. conferências de aprendizagem criativa e eu vendo umas histórias loucas. E quando o professor fala assim, ah, na minha escola não dá, eu falo, eu duvido. Porque eu já Isso vi mesmo. umas histórias que é diferente, sacou? Então, assim, eu dou truco, assim, o cara, não. Tem que ser inquieto, cara. Eu acho que a nossa mente tem que ser inquieta. E se Sim, você tiver paixão no que você faz, cara, se lidar com isso, se trabalhar a empatia, tudo sim. acontece, velho. De uma maneira ou de outra, você consegue jogar uma sementinha na galera e colher um monte de coisa massa. E às vezes não, eu tava falando muito pro pessoal na semana do workshop, até eu coloquei isso no terceiro vídeo, que assim, gente, a primeira coisa que vocês têm que entender é que às vezes, e é altamente provável isso, que as coisas vão piorar antes de melhorar. Porque quando você É, tenta fazer uma aula diferente, você. Ah, a aula é padrão. Ah, vou fazer uma aula diferente. Aí tudo tá errado. Tudo tá errado, os meninos não fazem as coisas. Porque às vezes você conta a história. Nossa, que lindo, Juliano. Segunda-feira eu vou fazer uma aula dessa. Pô, não porrada. dá certo. E aí não dá certo. Você, não, não é pra mim, não. Eu vou voltar do jeito que era. Aí esse é o maior erro de todos. Esse não, velho. Tenta de novo. Faz aí. Juliano, tem 1 minutinho só. Então eu vou aproveitar aqui, cara, para agradecer, velho. Foi Que muito, isso. muito massa. Pô, cara, eu nunca vi tanto coraçãozinho rodando aqui e eu nunca vi também tanto aluno que veio aqui Foi nessa massa. live apaixonado, tipo assim, Juliano é incrível, Juliano não sei o quê. Eu lembro dessa época, as galera que falando as coisas das antigas, o pessoal, eu lembro disso, não sei o quê. E, Obrigado. cara, eu acho que esse é o melhor salário que a gente pode receber, velho. É transformar a vida dessa molecada.
Esse povo é massa, cara. Obrigado, abração aí pros meus alunos, obrigado pela oportunidade, abraço pra minha prima que tá aí também, Camila, a galera que tá assistindo, cara, valeu mesmo aí, obrigado pela paciência, tudo de bom pra Não, valeu vocês. demais. Galerinha, então é isso, a gente vai ficando por aqui. Vou fazer o resumo da live lá no Telegram, do pessoal do workshop do professor da área digital. Tenho 10 segundos, Juliano. Abração, valeu e até a próxima, cara. Valeu, Tudo de bom. valeu.